Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou o Gustavo Paulino e a ideia que me pegou essa semana foi a seguinte: eu acho que que o futuro já aconteceu, ele só ainda não terminou de renderizar. E eu sei que essa frase parece meio absurda, porque você olha pela janela, se você olhar pela janela agora, aparentemente tá tudo no lugar, os carros continuam passando, as casas continuam no mesmo lugar, as empresas continuam usando Excel, tem gente preenchendo, sei lá, planilha manualmente, tem reunião que poderia ser um e-mail, tem obra, tem obra atrasada, tem gente trabalhando como se trabalhava há 10 anos atrás. Então você olha para mim e pensa, tá, Gustavo, que futuro é esse, né? E é justamente esse o ponto do vídeo de hoje, porque talvez a gente esteja vivendo em um momento histórico muito estranho em que a velocidade das ideias começou a ultrapassar a velocidade da matéria. E eu acho que isso muda completamente a experiência de estar vivo hoje, estar vivo agora. Tá? Então, se você acha que pensa diferente e quer ver um maluco levando as suas próprias ideias a sério, esse canal aqui é para você. Meu nome é Gustavo Paulino e toda quarta às 20 horas eu coloco uma ideia na mesa e levo ela até onde eu conseguir. Tá? E hoje a ideia de hoje é a seguinte: a inteligência artificial ela não está só acelerando o que a gente consegue fazer, ela está acelerando o que a gente consegue perceber. E talvez isso seja muito importante, porque pensa comigo, existe uma velocidade física da realidade. Por exemplo, uma casa demora para ser construída, uma fábrica demora para mudar, uma pessoa demora anos para se formar, seja na faculdade, enfim. Uma empresa, por exemplo, demora algum tempo para reorganizar centenas de pessoas, né? Um equipamento ele precisa ser projetado, fabricado, transportado, instalado. Pessoas precisam mudar hábitos, ou seja, a matéria tem atrito. O mundo físico ele não aceita que você tenha uma ideia de manhã e às 3 horas da tarde ela esteja completamente incorporada à realidade. Só que surgiu uma camada em cima desse mundo físico que está se movendo numa velocidade quase ridícula, a camada abstrata, o pensamento, a linguagem, a programação, a simulação, a capacidade de combinar conhecimento e colocar uma hipótese contra a outra. Pensa como uma ideia era desenvolvida antes. Pensa comigo, você tinha uma inquietação, passava semanas pensando, talvez meses, tentava escrever alguma coisa, percebia uma contradição, voltava, procurava livros, artigos, alguém que já tivesse pensado talvez em alguma coisa parecida, tentava conversar, esperava respostas e talvez anos depois aquilo finalmente virasse alguma coisa. Agora, olha para o que está acontecendo agora. Você senta durante 5 horas com uma inteligência artificial e fala: essa é a minha hipótese. Agora tenta destruir. A inteligência artificial vai lá e ataca. Você fala: procura outra interpretação. Ela encontra. Coloca outra disciplina em cima disso, outra perspectiva aparece, sabe? Transforma isso numa arquitetura. Agora tenta implementar isso. Implementação. Ou isso contradiz o que eu falei 2 horas atrás. Volta, reorganiza, tenta de novo. Ou seja, ela consegue fazer isso muito rápido. Você consegue atravessar um dia intelectual inteiro que talvez demorasse, né? Você consegue desenvolver uma ideia intelectual que talvez demorasse meses para ser percorrida. E presta atenção, porque eu não estou dizendo que a inteligência artificial está te entregando a verdade. Ela não está te entregando a verdade. Ela pode errar, inventar, a inteligência pode interpretar mal, concordar demais com você, ela pode construir um argumento maravilhoso em cima de uma premissa sua completamente falsa,
não é esse o ponto. O ponto é que entre uma pergunta e a próxima pergunta relevante despencou. E isso foi completamente comprimido, porque e isso produz consequências ainda muito maiores do que simplesmente fazer tarefas mais rápido. Porque durante muito tempo, uma das grandes limitações do pensamento humano era a gente conseguir tentar externalizar o próprio pensamento. Você sentia que tinha alguma coisa na cabeça, uma intuição, uma percepção, um incômodo intelectual, mas você não sabia exatamente o que era aquilo. E às vezes demorava meses só para você formular uma pergunta certa. E hoje você começa falando mal, contraditório, mistura conceitos, volta, e existe uma máquina capaz de te devolver algo como, talvez seja isso que você esteja tentando distinguir. E aí você pensa, caralho, não é exatamente isso, mas agora eu consigo enxergar. E aí você corrige, ela devolve, você corrige de novo e alguma coisa aparentemente nebulosa começa a adquirir um contorno mais visível. Então, uma das tecnologias mais importantes desse momento não é simplesmente a automação. Talvez seja a aceleração da explicitação. Coisas que poderiam funcionar durante anos de maneira implícita, agora elas podem ser transformadas em uma linguagem muito mais rápido do eu sinto que tem uma coisa aqui para, espera, talvez seja isso. E, cara, isso é muito mais profundo do que parece, porque inteligência artificial, ela não precisa criar todas as estruturas que ela encontra. Muitas vezes ela ajuda a revelar as estruturas que já estavam operando antes de serem nomeadas. A gravidade, ela não começou, por exemplo, a lei da gravidade, ela não começou a existir quando Newton escreveu sobre a lei. Né? A hereditariedade, ela não começou quando a gente descobriu a genética, e as organizações, principalmente as organizações, não começaram a coordenar pessoas quando inventaram a palavra coordenação. O fenômeno, ele vem antes, e a teoria explicativa daquele fenômeno vem depois para tornar aquilo distinguível de todo o resto. Então, a teoria, ela olha para alguma coisa que já estava acontecendo e diz, espera, tem um padrão aqui, sabe? E quando você nomeia um padrão, você consegue comparar. Quando você consegue comparar, você consegue testar. E quando você testa, você consegue corrigir. E quando corrige, você consegue transmitir. E outra pessoa não precisa começar completamente do zero aquele pensamento. E é assim que o conhecimento se acumula. E é por isso que eu acho tão interessante essa passagem que a inteligência artificial ela está acelerando do tácito para o explícito, sabe? Daquilo que alguém fazia sem conseguir explicar para aquilo que agora pode ser descrito, confrontado, ou pode ser melhorado, reproduzido ou eliminado, sabe? E isso explica uma sensação muito estranha que eu tenho hoje. Às vezes eu passo horas trabalhando numa ideia, numa teoria, num sistema, conversando com modelos, testando hipóteses, construindo, destruindo, reconstruindo. E aí eu saio na rua e parece que eu voltei no tempo. Sério, você olha pra fora, no caso, e penso, cara, parece que nada disso tá acontecendo. E não é porque eu esteja no futuro, não é essa baboseira, mas é porque existem partes da realidade operando em velocidades completamente diferentes. A infraestrutura física, ela pode
estar vivendo em 2026, a matéria. Só que existem determinados espaços intelectuais que já não conseguem experimentar possibilidades. Aliás, existem determinados espaços intelectuais que já conseguem experimentar possibilidades que só vão aparecer materialmente daqui a alguns anos. Então você consegue simular, projetar, programar, combinar tecnologias, construir um protótipo, destruir e construir outro, sabe? E tudo isso antes do restante da sociedade incorporar a primeira mudança estrutural. Então, é quase como se duas datas coexistissem ao mesmo tempo. Existe o momento material, esse agora, o que eu estou gravando esse vídeo, e existe um futuro abstrato procurando onde, sabe, repousar. E talvez seja daí que venha parte da vertigem de viver na época, em 2026, no século 21. Porque você consegue conceber possibilidades que antes... Aliás, você consegue perceber possibilidades antes de existir infraestrutura material suficientemente para realizar aquelas possibilidades, sabe? Só que tem uma segunda consequência dessa aceleração que, para mim, é ainda mais interessante. A inteligência artificial, ela pode acelerar não apenas a descoberta, ela pode acelerar o reconhecimento. Imagina duas pessoas, uma no Brasil e outra lá na Alemanha. As duas pessoas percebem durante 15 anos um problema parecido, só que cada um desenvolveu uma linguagem completamente diferente. Antes, talvez, essas pessoas passassem a vida inteira sem descobrir que elas estavam olhando para a mesma coisa. Uma escreveu textos obscuros em português, a outra publicou em um campo completamente diferente. Nunca se encontraram essas pessoas. E agora uma dessas pessoas conversa com inteligência artificial, explica melhor aquele conceito, descobre melhor os conceitos, relaciona, organiza a ideia e publica essa ideia. E a outra pessoa faz a mesma coisa. A busca melhora, a tradução melhora, a capacidade de comparar melhora e, de repente, uma reconhece a outra. E aí uma fala para a outra, espera, esse cara está tentando resolver uma coisa que eu também estava tentando resolver em outro domínio, sabe? E a inteligência artificial, ela não criou necessariamente essa convergência, ela reduziu o custo para que a convergência pudesse ser percebida, e isso muda a velocidade com que comunidades intelectuais se formam, pensamentos, ideias se combinam, críticas aparecem e teorias, sabe, são colocadas em risco, são colocadas à prova. E isso, para mim, é uma parte fundamental da conversa, porque existe uma narrativa meio infantil com inteligência artificial, porque as pessoas dizem, agora a gente vai descobrir a verdade muito mais rápido. Não necessariamente, porque eu prefiro outra formulação. Talvez a gente vá encontrar a realidade muito mais rápido. E a realidade nem sempre vai confirmar você. Às vezes você estava certo e às vezes você estava parcialmente certo. Às vezes você construiu uma teoria maravilhosa em cima de uma promessa falsa, sabe? E isso é muito mais interessante porque a aceleração, ela serve para os dois lados. Para uma ideia robusta ganhar reconhecimento mais rápido ou para uma ideia frágil morrer muito mais rápido. Então, eu não vejo a inteligência artificial simplesmente como uma máquina de confirmação. Eu vejo como uma tecnologia capaz de
aumentar brutalmente as colisões entre ideias e contrapontos. E isso favorece uma coisa que eu valorizo muito: colocar as suas ideias em risco. Você acha que descobriu alguma coisa? Ótimo. Vamos trazer ela para a mesa. Inverte, vamos procurar contra-exemplos. Vamos descobrir se você realmente encontrou uma estrutura ou só simplesmente se apaixonou pela própria explicação, sabe? Porque uma ideia levada a sério não é uma ideia protegida, é uma ideia suficientemente respeitada para ser colocada contra a realidade. Só que aí acontece outra mudança. Durante muito tempo não era apenas compreensão que limitava o ser humano. Execução também era uma barreira enorme para os seres humanos, né? Você podia ter uma ideia excelente e não ter a capacidade para realizar, sabe? Você não sabia programar, não sabia desenhar ou escrever, não tinha equipe, o dinheiro, o especialista. Só que muitas dessas coisas ainda existem na vida das pessoas, mas a inteligência artificial ela está atacando uma quantidade enorme dessas barreiras. Cada vez mais pessoas conseguem dizer faz e alguma coisa acontece. Ainda que imperfeita, limitada, precisando de supervisão, mas acontece. Só que percebe a consequência. Quando a execução fica mais abundante, a pergunta sobe de nível. Fazer o quê? Né? Essa é a pergunta. E eu acho que muita gente ainda não percebeu o tamanho dessa mudança. Está todo mundo maravilhado porque agora consegue executar, criar, programar, escrever, se atualizar mais rápido. Só que execução abundante aumenta o valor do julgamento. Imagina que amanhã eu te entrega um exército de 1000 agentes com inteligência artificial. 1000. Trabalhando 24 horas por dia para você. Só que você não sabe para onde orientar aqueles 1000 agentes. Então, eu não te dei 1000 soluções. Eu te dei apenas uma amplificação de erro, sabe? Uma capacidade enorme apontada para uma direção errada não resolve o problema. Ela executa o problema com mais eficiência. E é por isso que eu tenho falado tanto sobre orientação nesse canal, porque talvez uma das grandes escassez dos próximos anos não seja a inteligência operacional, talvez seja saber qual pergunta merece receber inteligência, qual promessa, qual problema merece ser resolvido, qual objeto analisado precisa ser preservado, sabe? O que exatamente estamos tentando realizar e como sabemos que realmente estamos realizando aquilo, sabe? Então, quanto mais barato fica a execução, mais caro ficam essas perguntas. E é aqui que toda essa aceleração abstrata começa a finalmente a colidir com a matéria do mundo físico. Ela aparece primeiro no software, porque faz sentido. Software tem pouco atrito físico. Você pensa, gera código, testa, corrige, apaga, reconstrói. Depois entra nas empresas, processos, agentes, automações, pesquisas, atendimentos, coordenação. Depois bate no mundo físico, robótica, medicina, fábricas de logísticas, construções, sei lá, talvez cidades inteiras. Então, só que aí aparece novamente a diferença fundamental. A ideia muda a velocidade da informação. A matéria muda na velocidade da realidade, da matéria. E entre essas duas existe um atraso. Talvez seja exatamente esse atraso em que a gente esteja experimentando agora, no século XXI. Né? O futuro abstrato ele está avançando mais rápido do que o presente material consegue incorporá-lo na velocidade limite da realidade, que a realidade renderiza. E é por isso que parece que nada mudou
e tudo mudou ao mesmo tempo. Você ainda paga boleto, você ainda encontra trabalho manual onde poderia ser automatizado, você ainda entra em empresa operando como operava há anos atrás. Só que o espaço de possibilidades ao redor dessas coisas já não é o mesmo. E o espaço de possibilidades é uma coisa curiosa, porque ele pode mudar antes da aparência mudar. Imagina uma cidade antes de uma grande transformação. Você anda pela rua e visualmente está tudo igual. Os prédios estão ali, as lojas estão abertas. Você olha para tudo isso e pensa, né? Nada aconteceu. Só que os projetos já foram aprovados, os contratos já foram assinados, as máquinas já foram compradas, a matéria já está a caminho, a equipe já está sendo mobilizada. Se você olhar só para aquela rua, naquele instante, parece que nada mudou, mas alguma coisa já aconteceu. Ela simplesmente ainda não apareceu completamente na realidade. E é nesse sentido que eu digo que o futuro já aconteceu, ele ainda só não terminou de renderizar. Porque existe uma consequência pessoal nisso tudo que para mim é importante. Talvez agora exista uma vantagem enorme em levar as suas próprias ideias mais a sério. Não porque todas as suas ideias sejam boas, provavelmente várias delas são ruins, assim como as minhas, mas porque o custo de descobrir se uma ideia é ruim caiu violentamente. Antes você podia abandonar uma ideia porque precisava de anos e muitos recursos simplesmente para descobrir que havia alguma coisa ali. E hoje, em muitas áreas, você consegue testar partes dessa mesma ideia em uma semana, sabe? Às vezes em um dia, às vezes em uma hora. Então, pensa naquela pessoa que passou 15 anos com uma inquietação que nunca conseguiu organizar. Agora ela consegue externalizar, confrontar, formalizar, pesquisar mais. E talvez ela esteja errada, talvez parcialmente certa, talvez esteja encontrando alguma coisa importante, mas a ideia não precisa morrer dentro da cabeça, porque faltava interlocução ou capacidade de realização. E é exatamente por isso que esse canal tem a frase "leve suas ideias a sério", porque talvez seja um dos melhores momentos históricos para a gente fazer isso. Então, presta atenção no que eu quero dizer com levar as suas próprias ideias a sério. Não significa acreditar cegamente nas suas ideias. É quase o contrário. É levar a sua ideia e tentar destruí-la. Explicar, escrever, sabe? Confrontar as ideias. Colocar as suas ideias contra a realidade. Porque a distância entre eu acho que tem alguma coisa aqui e eu descobri se realmente existe alguma coisa aqui, está ficando cada vez menor. E isso talvez mude também aquilo que vai diferenciar as pessoas daqui para frente. Provavelmente não vai ser quem tem acesso a mais informação, porque a informação ele vai estar em todos os lugares. Não vai ser quem produz mais texto ou imagem. Uma máquina produz. E nem simplesmente quem executa mais tarefas. Máquinas vão executar tarefas em abundância. Talvez a diferença esteja em quem consegue fazer as melhores perguntas. Quem reconhece uma estrutura, sustenta uma dúvida tempo suficiente para investigar, percebe que está errado, conecta coisas que estavam separadas, decide o que merece ser realizado e, finalmente, quem consegue pegar uma boa abstração e fazer ela atravessar a última barreira, a matéria. Porque, no final, é isso. Você pode viver intelectualmente em suas ideias em 2035 no futuro, mas se nunca transformar nenhuma parte
daquele mundo em realidade, você ainda continua apenas imaginando. Então, talvez o grande jogo dessa época seja diminuir a distância entre o mundo em que conseguimos conceber, imaginar, e o mundo que realmente conseguimos construir. E talvez a inteligência artificial seja uma das maiores compressões dessa distância que a humanidade já produziu. Não porque ela tenha todas as respostas, mas porque ela consegue acelerar violentamente o caminho entre uma pergunta e a próxima pergunta que realmente vale a pena ser feita. Então, a próxima vez que você olhar pela janela e parecer que nada mudou, talvez o futuro ele não esteja aparecendo, né, nos carros, nos prédios, nas ruas. Né? Talvez ele esteja aparecendo primeiro na velocidade com que algumas pessoas conseguem perceber, explicar, testar, se encontrar e reconhecer umas às outras e transformar pensamento em realização. E quando toda essa velocidade finalmente alcançar a matéria, aí provavelmente todo mundo vai olhar e dizer: caralho, aconteceu muito rápido. Talvez não tenha acontecido rápido. Talvez tenha passado, sabe, anos e anos renderizando, onde quase ninguém estava olhando, e perceber que o real era realmente aquilo que poderia ser mudado no campo das possibilidades. Meu nome é Gustavo Paulino, esse foi o vídeo de hoje. Então, se você gostou da ideia do vídeo de hoje, toda quarta às 20 horas tem episódio novo aqui no canal. A ideia do canal aqui é simples, você não precisa concordar comigo, mas é proibido a sair desse canal, desse vídeo sem pensar. Então, se você gostou do vídeo de hoje, te espero na próxima quarta às 20 horas.